Boa noite, espero que todos estejam bem e vamos iniciando enquanto algumas pessoas vão chegando, né? Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o comportamento mais desafiador para todos os pais, né? As birras, não é? Então, para quem está chegando novo aí no meu perfil, sou Cláudia Rezende, eu sou psicóloga, trabalho com consultoria materna e nesse mês nós iniciamos um grupo no WhatsApp que chama Desafio Mãe Não Pira. Então, um grupo super bacana, um grupo incrível, tem interação 3 vezes por semana e nós estamos formando ali uma comunidade de mães que se apoiam e se fortalecem a cada dia em prol de uma educação mais consciente e encorajadora, né? Eu vou colocar aqui para vocês o link. Quem quiser ainda entrar, né? Nós ainda temos 2 semanas aí. Vou até já colocar aqui para vocês, para quem quiser entrar no... Vamos lá. Isso. Olha lá. Aí esse link dá acesso para quem quiser participar lá do nosso grupo, bater um papo 3 vezes por semana. E aí hoje a gente vai falar da birra. Tem 4 pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Por que as crianças e os adolescentes fazem birra? O que provoca esse comportamento? Será que as crianças e os adolescentes estão manipulando os adultos à sua volta? E os pais também fazem birra, né? Então vamos lá. A gente vai começando. E antes quero já pedir para vocês deixarem marcado aí na agenda que em junho vou fazer um workshop, chama Self-Care Materno. Esse workshop é para trabalhar um pouquinho a importância do autocuidado da mãe, né? Então, quem tiver interesse, já pode colocar aí nos comentários, eu quero me inscrever, ou me manda inbox lá o nome, que eu já vou começar a fazer a lista de interessados. E vai ser incrível, vocês vão adorar. Boa noite, Aline, boa noite, Cira, Ana Cláudia, Claudinha. Ai, quanta gente querida aqui junto comigo nessa noite. Então, vamos lá, hein? Você fala 100 vezes a mesma coisa para o seu filho e já está cansado de repetir? Tem horas que você explode com ele? Escreve aí, eu, quem é dessas que está explodindo aí com os filhos, né? Então, olha lá a Aline já falando que o grupo está ajudando muito a enfrentar as birras da Isa. Que bom, Aline, fico feliz. E aí, olha lá, ó, Claudinha aí 100 vezes, né? Cansada, a Aline também, né? E por isso, quero falar para vocês, não se desesperarem, porque vocês não estão sozinhas. Tati também, boa noite, Tati. Nós não estamos sozinhas nessa, né? Então, para começar a entender um pouquinho, eu queria perguntar para vocês. Vocês gostam de se sentir frustradas? Acho que não, né? Ninguém gosta. Pois é. As crianças também não. Pensa como é difícil, né? Sentir a frustração. A gente tem essa dificuldade, imagine eles, não é? Então, o que a gente precisa entender logo no começo, né? Que as crianças, na hora da birra, elas não conseguem pensar
acionar o pensamento lógico, porque tem uma imaturidade cerebral, né? Eu falei essa semana isso lá no grupo, vou repetir aqui porque a gente precisa ouvir várias vezes, né? Para que a gente lembre na hora da birra, para a gente não perder tanto a boa e ir treinando essa questão. Então, segundo a neurociência, né, os estudos apontam que esse amadurecimento cerebral acontece por volta dos 25 anos, né? E a última parte a amadurecer é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, né, referente à testa, que é responsável pelo pensamento crítico, autocontrole, atenção, organização, controle da emoção, a resolução de problemas. Então, o que acontece? Na hora que eles são inundados aí de um estresse, eles não têm esse controle, porque tem uma imaturidade cerebral aí, né? Ó, mais queridas chegando, Pri, Verônica, Nath, boa noite para todo mundo, Nayara, que delícia ter vocês aqui. Então, lembrando aí que a gente está falando dessa imaturidade cerebral, né? Então a gente tem que considerar muito essa questão, lembrar disso e lembrar também a segunda questão, que é a consequência, o que leva às vezes à birra, é justamente situações internas ou externas que inundam o cérebro e o corpo da criança de estresse. E o que é isso? Fome, sede, sono, calor, excesso ou falta de estímulos, de atenção, de rotina desestruturada, várias situações, né? Excesso de atividades, né? Sabe quando a gente quer que os filhos façam várias atividades, né? Esporte, música, enfim, excesso de telas, que isso é uma questão que apareceu bastante lá no grupo, né? No formulário que nós fizemos. Então, tudo isso, todas essas situações provocam um estresse na criança. Então, lembrando, tem a questão da maturidade cerebral e aí temos também essas questões externas e internas da criança que podem levar ao estresse e aí dispara a birra, porque eles não têm esse controle, porque essa região ainda não está amadurecida o suficiente para manter esse controle emocional na hora que eles estão nessa situação, né? Então, quero até perguntar aqui para vocês, quando você, mãe, pai, que aqui tô vendo só tem as mães, né? Tá com fome ou com sede? Vamos pensar nas necessidades básicas, né? Fome e sono. Sede também, mas eu acho que sono e fome são o que mais pega. Você fica irritada? Escreve aqui para mim, qual que te deixa mais irritado? O sono ou a fome? Vamos ver aí. Que a gente também fica aí com essa situação, não é? De estresse quando nós estamos com fome ou com sono, né? Olha lá a Claudinha falando que fica transtornada. Pois é. E a gente, olha lá, Verônica, sono, outras fome. Eu sou com a fome, viu, gente? Como uma boa taurina, o meu problema é a fome. Veio a fome e acabou o bom humor na hora, né? Então, se a gente que já tem supostamente esse amadurecimento cerebral, a gente fica transtornada aí, como a Clau escreveu. Imagine as crianças. Então, a gente tem que lembrar dessas questões para ver o quanto isso tudo está garantido
para que isso não seja o gatilho que dispare a birra, né? E sabe o que é pior de tudo isso, gente? É que muitas vezes nós, os adultos, cobramos das crianças algo que nós ainda não somos capazes. Porque a gente também perde a boa. Sabe aquela situação que a mãe grita pro filho: para de gritar, não é? A gente está dando esse exemplo. Então, a gente também, muitas vezes, dá o exemplo da birra, não é? Então, a gente precisa estar muito atento a todas essas questões, não é? Então, aí você me pergunta, né? Primeiro, ficou claro os fatores que podem levar e o fator cerebral, ok? Certo. Porém, isso não significa que você vai deixar a criança quebrar a casa toda, porque a Cláudia falou que é uma imaturidade cerebral, pode ser uma fome, enfim, um estresse, então deixa. Não é isso que eu tô falando. Vamos entender aí por partes para que a gente possa ter ser mais assertivo nas ações, né? E muitas vezes os pais pensam em deixar, então, né? Então deixa ele fazer o que ele quer. E aí você sai lá do autoritarismo, né? Que é o que a gente já viveu aí, né? A grande maioria. E passa para a permissividade, que também passa a ser um problema. Então, na verdade, o que a gente precisa equilibrar aí é a firmeza com gentileza, né? E a gente ouve até pais falando que tem dó da criança, porque ele é tão pequeno, né? Então deixa ele fazer, né? E isso a gente tem que pensar. É isso que vai proporcionar um desenvolvimento saudável do nosso filho, né? Então, a gente vai ter que pensar, então, como, Cláudia, nós vamos fazer isso, né? Como que eu vou controlar essa birra? Então, entendido, ok, o cérebro está em desenvolvimento, mas isso não pode ser o motivo de deixar fazer tudo o que ele quer. Precisamos entender que o nosso papel como pai e mãe é exercer uma liderança. E a criança precisa dessa nossa liderança para ajudá-la a se acalmar. Ali na hora da birra, a gente já garante esses gatilhos, mas vai precisar que a gente ajude, nós que vamos ser o corregulador emocional ali da criança, né? Só que sem desespero, porque se eu perder a calma como mãe, como que eu posso ajudar o filho, não é? Então, por mais que a gente queira que a criança se comporte da forma que nós esperamos, como se fossem adultos completamente desenvolvidos e conscientes, equilibrados emocionalmente, eles simplesmente não conseguem, porque ainda tem uma imaturidade cerebral. Então, Cláudia, e aí então? O que eu faço na hora da birra, né? Então, primeira coisa, você tem que se perceber. Qual é o seu estado emocional? Como foi o seu dia? Você já chegou em casa naquele estresse? Porque se você já está fora do seu padrão de calma, é melhor você se acalmar e depois retomar com a criança. Esse é o primeiro ponto e ele é o fundamental para manter esse controle e ajudar a criança a se acalmar. Porque eu não vou conseguir ajudar ninguém a se acalmar se eu também não tiver calma. Concordam? Então, isso é uma grande questão. E a gente precisa lembrar que depois que você voltou à calma, você já está
sob controle das suas emoções. Então você retoma com a criança com palavras de acolhimento para compartilhar esse sentimento, porque nós não somos pessoas com uma alfabetização emocional e nós precisamos ajudar nossos filhos a ter essa alfabetização emocional. Então temos que acolher primeiro esse sentimento e ter o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, né? As crianças, gente, são curiosas, são agitadas, elas gritam, elas choram, e a dica de ouro para gente pensar nessa questão, a hora que você, antes de você brigar, xingar, estressar, mandar parar e outras coisas, para e pensa em voz alta, fale para você mesmo o que está acontecendo. Você, como pai e mãe, que agora entrou aí um pai interessado em saber como controlar a birra, né? Boa noite, Renato. Boa noite, Thay. Fábio, boa noite. Nós estamos aí tentando entender como controlar essa birra, né? Então, parei e penso, o que pode estar acontecendo? Ela tá com fome? Ela tá com sono? Tá tudo certo? Tá tudo em ordem nesse dia? Ok, você tá calma? Você vai acolher isso. Pensa comigo. Boa noite, Carol. Quando uma amiga tá triste, chateada, chorando, o que a gente faz? A gente vai lá, tenta dar um abraço, dá uma palavra de consolo. O que aconteceu? Posso fazer alguma coisa? Não é? E com a criança, quando ela tá fazendo a birra, muitas vezes a gente fala, tá bom, então fica aí, chora, depois a gente conversa. Porque com um amigo a gente dá todo um apoio, quer ajudar, quer dar um abraço, uma palavra amiga, não é? Então, as nossas crianças também precisam desse acolhimento. E isso não é mimar. Lembra que eu falei ali atrás que não é deixar fazer tudo o que ele quer, né? Você acolher não é permitir fazer o que ele quer. Vou repetir isso 1000 vezes para que ninguém saia daqui ou do grupo falando que então vamos deixar a criança fazer o que ela quer, né? O acolher não é isso. O acolher é ajudar a criança a entender o que ela está sentindo. Então, você está chorando porque você está com fome? Você está chorando por isso ou por aquilo? O que você quer, né? Vem cá, eu vou te dar um abraço, vamos acalmar. Isso é o acolher, isso não é mimar. Isso é investir numa educação saudável, harmoniosa e encorajadora. Faz sentido isso para vocês, gente? Conseguem entender? Escreve aí para mim. Faz sentido. E tenho certeza que deve estar passando pela cabeça de vocês um pensamento assim: um tapa, um castigo acaba com a birra? Sim. Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo aqui. Exato, Clau, olha, perfeito, ó. Claudinha falando que por muito tempo a gente ouviu que tinha que deixar a criança chorando o quanto eles quisessem, não é? E é isso mesmo, porque essa educação mais autoritária que a gente viveu e muitas vezes a gente reproduz, né, faz com que a gente
ignore, porque não fomos alfabetizados emocionalmente, e aí a gente ignora e deixa ali. Então, ao invés de ajudar a criança a compreender o que ela está sentindo para se desenvolver emocionalmente, a gente fala, então fica aí chorando, ou então para de chorar que é feio, isso não é legal. Quer dizer, o que você está dizendo? Que não é legal expressar o sentimento. Se o sentimento dela, naquele momento, é de tristeza, de raiva, né, que faz a birra, por que ela não pode expressar? Não é? Então, é tudo isso. Estou vendo mais aqui alguns comentários, muita gente falando que faz sentido, que bom, que é essa ideia, esse mundo novo, né, de educação que está abrindo aí para gente, né, que é a disciplina positiva, viu, gente? Quem quiser até pesquisar, ela abre um universo maravilhoso para gente. Então, voltando ali no que eu já estava falando, né? Que o tapa e o castigo acaba com a birra? Claro que acaba. Imediato, muitas vezes, né? E ele é a curto prazo. Boa noite, Rose, que bom te ver aqui. Então, ela acaba a curto prazo, mas ela vai voltar de forma mais intensa. E tenho certeza que vocês teriam 1000 testemunhos aí para falar sobre isso, né? Estamos começando a nos alfabetizar nesse processo. Perfeito, Clau, que bom, fico tão feliz. Também ando muito feliz e como eu sempre falo, né, lá no grupo, falei no meu livro, se eu soubesse de muitas coisas que eu sei hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes com as minhas filhas, né? Mas fiz com o conhecimento que eu tinha e todas vocês fazem com o que vocês têm, né? Então a gente não precisa também ficar se sentindo a culpada, fizemos tudo errado. Não é isso, mas é que a partir de agora eu posso fazer diferente ao conhecer, né, outras ferramentas, outras habilidades como mãe, né? Isso mesmo, Nath, iniciando essa alfabetização como mãe, é isso mesmo. E aí, voltando ali no tapa e no castigo, ela acaba com a birra, mas ela acaba também com a autoestima, o respeito e a segurança, né? E tenho certeza que cada um aqui que já viveu nessa educação mais autoritária sente isso na pele, algumas inseguranças e que... Boa noite, Bruno, que prazer ter você aqui. Elisângela, penso que nenhuma mãe faz por mal, sempre busca acertar, né? Com certeza, Eli, sempre busca acertar, e por isso que a gente precisa estudar cada vez mais, educar-se para educar, né? Para a gente poder ter essa educação de uma forma diferente, né? E aí, muita gente ainda fala, sabe o que, pessoal? Isso aí é tudo mimimi. Criança tem que ser educada dessa forma mesmo. Eu fui educado assim, foi autoritário e eu sobrevivi. E é exatamente isso, sobreviveu. É isso que a gente quer que as nossas crianças passem, sobrevivam? Não, né? Tenho certeza que todas me responderiam que não. Então, a gente agindo de uma forma empática, temos a condição de permanecermos mais calmas diante da crise da birra da criança, né? A gente precisa entender que a criança, ela não vai chegar para você e vai dizer assim: mãe, tive um dia difícil, podemos conversar? Como às vezes a gente fala, né, com uma amiga, com um familiar em casa, né? O que a criança vai te dizer? Brinca comigo? E aí? Às vezes você também já não está num dia bom, talvez nesse momento responda grosseiramente e a criança vai fazer muita birra, né? Então,
precisamos já antecipar esses gatilhos, né? Se você já percebeu que a criança está te solicitando, ela já está com uma necessidade diferente, lembra o que eu falei anteriormente. Para e pensa, o que está acontecendo nesse momento? É assim que a gente vai conseguir caminhar nessa educação mais encorajadora, mais saudável. E quero deixar aqui para vocês, nós estamos aí terminando já, estou aqui há 30 minutos já falando sobre essa educação, teríamos muitas coisas aí para estar falando, mas eu quero muito que vocês pensem em tudo isso que eu falei aqui hoje. E quem quiser ainda entrar no meu grupo, Desafio Mãe Não Pira, nós temos ainda 2 semanas de interação. Vou colocar aqui de novo o link do grupo para quem quiser entrar ainda. Dá tempo, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Na semana que vem nós ainda vamos ter um momento no Zoom para bater um papo ao vivo, tirar várias dúvidas, né? E eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos aqui, compartilhando comigo esse momento e desejar uma boa noite. E quem quiser entrar no grupo, a gente se encontra lá segunda-feira no Zoom, hein? Vou mandar o link lá no grupo. Gente, boa noite. Obrigada e até a próxima. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.